se empodere e entenda que você não precisa ser 100% ou se sentir cem Tá, por cento. Se sinta exatamente. 50% e haja como se você fosse 150%. Olá, pessoal. Começa aqui o Filó, o nosso podcast da conexão, porque aqui todo mundo puxa uma cadeira, se senta, bate papo, aprende, se diverte, enfim, relembra, se emociona e principalmente, né, faz amigos. Tudo bem, Habib? Como é que estão as coisas aí? Olha, estou curiosíssimo hoje porque é um tema onde o país evoluiu bastante, né? E você, mais uma vez, ó, outra bola dentro da cesta de três hoje, hein? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Fala, Habib, que beleza, hein? Ó, hoje o assunto é um assunto que me interessa muito, sou apaixonado pelo tema, mas eu sou apenas apaixonado, não sou um entendedor do tema, hein? E a convidada de hoje eu conheço faz um tempo já, a gente chegou a estudar junto e acho que o pessoal vai gostar muito da história dela. Muito bom. E quem é a nossa convidada, então? Habib, ela chama Laura Rossi, ela trabalha com cinema, produtora executiva, principalmente está na parte internacional. E bem-vinda, Laura. Muito obrigada, obrigada aí pelo convite, super feliz. Como vocês falaram, é um tema que evoluiu muito e que eu sou uma grande entusiasta de cada vez mais o público brasileiro entender não só sobre o grande audiovisual que a gente produz, mas principalmente como ele é um bom negócio. Muito bom, que Sensacional. legal. E Seja Habib, bem-vindo. queria apenas contar um fato curioso, né? Eu e a Laura, a gente fez aula juntos sobre religião, Habib, acredita? Puxa Mas vida. não foi católico, não foi primeira comunhão, nada do tipo. A gente fez FAAP junto, a gente cursou uma matéria que era com Luiz Felipe Pondé, e ali a gente conheceu sobre várias religiões, os fundamentos, tudo, e principalmente para a gente entender o comportamento humano, que foi muito bacana. E eu tive o prazer de trabalhar com a Laura num trabalho em grupo que a gente foi conhecer os presbiterianos, né, Laura? Traz um pouco, então, Saudoso dessa tua Pondé. experiência, Laura. A experiência é sensacional porque o Pondé é um gênio, né? Então, eu tive essa matéria com ele, tive uma matéria também muito focada em narrativa, literatura, e acho que ele é uma dessas pessoas que é capaz de transformar qualquer assunto em algo academicamente viável, né? Eu acho que eu aprendi muito isso na aula de religião dele, que ele trazia muito isso, né? Vamos estruturar um pensamento científico em relação a temas que as pessoas entendem que são mais espirituais, né? Então, foi uma lição gigantesca essa disciplina que eu dividi aí com o Gabriel, bons tempos. Maravilha. E Não mesmo, certamente o viu? Pondé fez valer, né, a missão do educador, né, que sem dúvida alguma, né, é dar insights, mostrar caminhos e depois cada um vai escolher o seu, né, da melhor forma possível. Laura, aqui ninguém passa ileso ou ilesa se não contar a biografia. Então, minha filha, pode narrar aí de onde veio para chegar até aqui. A minha biografia ela começa numa grande mistura. Eu nasci no Piauí, sou de família do Rio Grande do Sul e do Paraná. Até os meus 15 anos eu morei em todas as regiões do Brasil, por causa do trabalho do meu pai. Então, tive um gostinho aí desse país que eu tanto amo. Caí no cinema, né? Me formei nessa área do cinema, mas caí no cinema muito ao acaso, né? Então, nasceu de uma paixão. Eu estava no colégio e abriram algumas aulas extracurriculares que eu fui convidada para fazer, de fotografia, de rádio e TV, coisas que eu nunca imaginei ter acesso, nunca imaginei que existiam. E isso me abriu assim uma pontinha de vontade de fazer uma faculdade de cinema, vindo de uma família de contadores e administradores. Uau. É, mas fiz 6 meses de administração, entendi que eu queria mesmo explorar essa minha paixão. Fui para a Argentina, estudei cinema lá, numa época que o Brasil não tinha, né, tanta tradição. Acho que até hoje a gente pode falar, a Argentina tem uma tradição maior do cinema, então escolhi ir para lá estudar. Voltei para o Brasil, fiz FAAP junto com o Gabriel, comecei a trabalhar na área aqui numa produtora de cinema, que foi a Gulani, primeiro como estagiária, depois como assistente. Larguei tudo para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Achei que eu queria ir para a área acadêmica, sempre achei, desde que eu comecei a faculdade.
mas não aguentei 6 meses lá e já busquei um emprego. E aí eu me encontrei de fato nesse mix, né, entre a academia e a área de produção. Então, hoje eu atuo na Gulani, eu sou a executiva de internacional deles, né? Eu cuido de toda a relação da Gulani com parceiros internacionais, tanto para financiamento de projetos como para comercialização, e também a nossa estratégia de posicionamento da Gulani nesse mercado internacional. Gulani é uma das produtoras que mais exporta conteúdo audiovisual brasileiro para o mundo, né? E daí do lado acadêmico, eu leciono hoje produção executiva, negócios audiovisuais, então encontrei o meu lugar aí na academia que eu acredito que eu estou contribuindo para melhora do cinema num lugar que eu acho que o Brasil ainda tem bastante para evoluir, que é essa área de entender indústria criativa como negócio. Sensacional, Laura. Laura, eu tenho duas perguntas aqui, mas eu estava pensando para o final, mas tudo bem, eu vou perguntar agora, que eu acho que é uma pergunta. É sacana a pergunta, mas eu sei que é impossível você dar uma resposta só. Primeiro, qual ou quais os seus filmes favoritos que você gosta, né? E qual o papel de uma produtora de cinema? O que você faz? Como que é o seu dia a dia para quem não conhece? Bom, eu posso começar dizendo que meus filmes favoritos precisam ser os que me trouxeram aqui. Então, Que Horas Ela Volta foi o meu primeiro filme que eu trabalhei na Gulani, foi minha primeira experiência nessa área de produção. Foi um filme muito especial para o cinema brasileiro, é ainda, né? Mas foi uma honra gigante trabalhar num filme brasileiro que já comecei com um filme que foi vendido para mais de 70 países, estreou nos principais festivais internacionais, foi o representante brasileiro do Oscar, foi indicado ao Critics Award, então foi muito, muito importante na minha vida e é um filme muito importante brasileiro. E acho que outros filmes assim que me inspiraram muito a trabalhar com cinema eu tenho que dizer que muito da tradição do cinema clássico hollywoodiano dos anos 50, a época de ouro aí do cinema, mas dos filmes brasileiros, com certeza, nossos grandes filmes, Central do Brasil, Cidade de Deus, é um filme que eu sou apaixonada. Filmes do Carinha e Nus também foram algo que fez muito parte da minha formação, não infância, né? Porque acho que os filmes dele também não são para crianças, mas Madame Satã eu lembro que foi um dos grandes filmes brasileiros, né, com Lázaro Ramos, assim, que explodiu minha mente das possibilidades que o cinema podia alcançar. E acho que hoje o filme mais importante da minha vida é o filme que foi anunciado hoje no Festival de Cannes, na sessão de competição. É o segundo filme que eu trabalho, que está em competição em Cannes, né, a sessão mais importante do cinema, que é do Carinha Inus, Motel Destino, e acho que é isso que trabalhar com cinema me permite, né? Admirar tanto os filmes que eu faço e poder trabalhar com pessoas que eu admiro. Bom, o que um produtor faz? Acho que qualquer pessoa que você pergunte vai ter uma resposta diferente. Se você falar com os criativos, talvez eles vão falar, eles arranjam dinheiro. Eu acho, e é o motivo que eu me apaixonei pela área de produção, que a gente viabiliza os projetos. E isso é uma visão que eu trago muito da Gulani, né, que foi a produtora que me formou, onde a gente enxerga os projetos, assim, eles nascem num departamento de desenvolvimento e a gente tem uma área executiva que pensa criativamente para onde ir com esse projeto, né? Então a gente olha um projeto e realmente pensa assim, esse projeto eu consigo captar dessa forma, esse projeto funciona para tais parceiros, esse projeto faz mais sentido ser feito desse jeito, né? E como a Gulani trabalha com ficção, com documentário, com série, com longa, plataformas, com cinema independente, com os canais, a gente tem essa flexibilidade de ser muito fiel ao que é o melhor caminho para o projeto, né? Eu acho que essa é a parte mais gostosa de pegar para a gente que é apaixonado por cinema, né? A gente pega um roteiro na mão, uma ideia na mão e a gente faz ela acontecer, né? E faz ela acontecer da melhor forma possível, respeitando ao máximo o lado artístico, mas também pensando que esse filme vai ser visto, que esse filme vai dar dinheiro, que esse filme vai circular a economia criativa, né? Acho que é isso que um produtor deveria fazer.
Muito bom. E Laura, você citou Central do Brasil, Oscar, né? E sem dúvida alguma, Fernanda Montenegro, né? Quase põe a mão na estatueta, né? Quase, quase, apesar da torcida nossa e de quem estava lá também, né? Ela até comentou, né, que um dos concorrentes também torcia por ela, né? E ela retribuiu isso. Temos chance ainda de voltar a sonhar com isso, e a melhor forma de sonhar com o Oscar é levar, né, para a academia um pouco da realidade do país, como foi Central do Brasil. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, mas o Brasil não tem um Oscar ainda, né? A gente tem um filme com muito gostinho brasileiro, que é o Orfeu Negro, que ganhou um Oscar, mas ele é um filme que representou a França no Oscar. Ele não é produzido por produtores brasileiros, apesar desse seu DNA e desse gostinho maravilhoso de Brasil que ele traz e trouxe, né, ao Oscar. Mas até hoje, né, a gente ainda está lutando pela primeira estatueta do país. Obviamente, não faltam bons filmes. O que eu entendo que falta um pouquinho é uma organização maior de país. Eu acho que falta uma política pública mais interessada em não só em conquistar essa estatueta, né? Porque é um trabalho que vem desde o começo. Começa nos filmes que você está produzindo, vai para a maneira que você vai promover esses projetos. Eu trabalhei em 4 campanhas de Oscar até hoje. E é muito difícil quando a gente chega já sabendo que vai perder. Porque a gente olha o nosso orçamento, que a gente é capaz de levantar pela iniciativa privada brasileira, e olha os nossos parceiros, né, que competem com a gente de cinema francês, de cinema coreano, e o fôlego que os estados dão para esses filmes, para eles terem chance de ganhar uma estatueta, é muito diferente e deixa a briga muito desleal. Então, acho que os bons projetos, eles existem, vão seguir existindo. Claro que um Central do Brasil, ele é um marco, mas a gente já teve alguns marcos também depois dele, que poderiam ter chegado mais longe, mas eu acho que a gente tem que jogar o jogo de gente grande e sem uma vontade do Estado brasileiro de ter essa conquista como um objetivo da política pública, a iniciativa privada sozinha precisa acertar um gol do meio do campo. É mais fácil se a bolinha estiver lá no lugar do pênalti, né? Com certeza. Ah, Laura, sensacional. Eu adoro ouvir essas histórias e entender como que são os bastidores, né? Eu teve uma época que eu queria fazer cinema, né? Acabei só fazendo um curso pequeno de roteiro em Nova York, eram 8 semanas, mas eu tive um gostinho ali de ver como que era ali. E não é nada fácil, né, Laura? Porque tem muito trabalho por trás. Se a gente pensar num roteiro só, o tanto de vezes que é reescrito e tudo mais, é demorado, é um processo longo, né? E, Laura, eu queria saber, principalmente que você está nos bastidores de fato, né? Se você tem alguma história que você pode contar pra gente que é interessante, de uma vivência sua ali, de algum desafio que você pegou e falou, putz, é isso que faz valer a pena o trabalho e tudo mais. Olha, eu não sei se são os desafios que fazem o trabalho valer a pena. Eu acho que ver um filme pronto, ver ele chegando onde a gente envisionou, com certeza que faz valer a pena, porque é bastante trabalho. Eu acho que a coisa mais curiosa, eu cuido dessa parte de financiamento, de comercialização, né? E eu acho que a coisa mais curiosa que eu vivi, né, já que eu não estou dentro dos bastidores, é com certeza ver o quanto de risco a gente precisa aceitar tomar para conseguir viabilizar uma obra, né? Então, são incontáveis os filmes que a gente começou a produzir sem ter financiado 100% do orçamento, com uma certeza e uma confiança de que a gente seria capaz de, depois de mostrar alguma imagem, convencer as pessoas da nossa visão, né? Então, muitas vezes você tem lá 80% do orçamento, isso é o suficiente para você fazer a filmagem, mas você não tem dinheiro para pós-produzir. Mas as pessoas não estão acreditando no roteiro e você tem certeza que a sua visão ela vai se concretizar naquele filme. Daí você arrisca, né? Vai lá. Filme não é um negócio barato, né? Então viabilizar uma obra e tomar o risco de uma obra não 100% financiada é sempre uma coisa estressante. A mesma coisa vender uma obra que não está pronta é algo que dá um friozinho na barriga
gigantesco. A gente teve uma experiência, na verdade, até um pouco triste. A gente pré-vendeu uma obra em 2018, 2019, que começou a ser produzida no final de 2019. E daí vem a pandemia, né? E aí a gente tem, nesse caso, eu acho que eram 17 contratos de venda com distribuidores ao redor do mundo, um filme parado, os contratos todos com prazo de entrega, e claro que as pessoas no começo tinham um pouco de flexibilidade, mas depois começou a ficar um momento muito difícil para todo mundo, né? Então todo mundo querendo sair dos contratos, a gente precisando que esses contratos se estruturassem para a gente conseguir entregar o filme. Tem muita história, principalmente muita adrenalina, né? Quase um filme de ação fazer cinema no Brasil. Sem dúvida. E a gente tem acompanhado assim, ora explode filme colombiano, ora espanhol, ora francês, tal. Como é que anda? Porque também aqui no país, a cada nova linha política, né? Uma hora banaliza, uma hora enxuga, uma hora abre. Enfim, hoje, como é que está a linha de lei de incentivo, né? Para a cultura, em especial para os filmes? Para livro, eu sei que a gente sofre bastante com isso. Essa inconstância é um dos grandes defeitos da política pública brasileira. A gente compara muito, né, com os outros países que têm um local mais competitivo que a gente para participar de grandes projetos internacionais e tal. E geralmente o que esses países são muito procurados, eles têm é uma constância. Não é tão grande volume de dinheiro num só ano, mas é que todo ano ele abre o mesmo edital, com o mesmo valor, com as mesmas regras. E aqui no Brasil a gente passa por 4 anos com o nosso fundo setorial, né, que é a maior fonte de subsídio público brasileiro para o mercado do audiovisual, que é o FSA, paralisado pelos 4 anos do governo anterior. E agora o fundo setorial num momento assim de explosão muito feliz de recursos públicos, então pegando todo esse recurso que ficou represado desses 4 anos e conseguindo, né, remanejar em editais desde o ano passado e agora. Então a gente tem um fluxo super intenso, tá? Um momento muito legal de fazer cinema no Brasil, com muito fôlego, uma capacidade também dos players que são privados, né, as plataformas, os canais. O Brasil está vivendo um momento muito especial do audiovisual, que não é para ser diferente, né? O Brasil ele é um dos maiores públicos do audiovisual do mundo. A gente tem uma população de 200 milhões de pessoas que consomem muita tela, não só o audiovisual do cinema e das séries, mas redes sociais, o Brasil está no top 5, plataformas de streaming, o Brasil está no top 5, TikTok, Spotify, né? Então, a gente tem um público consumidor que sustenta essa indústria num alto nível de consumo, e eu acho que a gente está num momento positivo de produção também, com todo esse suporte de um governo que é favorável à cultura, mas eu sempre eu acredito muito mais nessa ressalva que você fez, nessa inconstância. Eu acho que fica muito difícil a gente ter um projeto de desenvolvimento da indústria se a cada 4 anos ficar mudando a regra, né? Sem dúvida. E só para não perder o gancho aqui, Habib, Laura, você falou o Brasil, na verdade, né, o Brasil, um país com mais de 210 milhões de habitantes, ele é quase autossuficiente, né, em praticamente tudo, né? E por isso que os olhos do mundo se voltam para cá, né? Não só pela produção, né, alimentícia e tudo mais, mas também pela linha de consumo, né? Para o paladar, né, do público brasileiro, qual é o tipo de cinema que mais apetece? Do cinema brasileiro, comédia e cinema de gênero. O Brasil ele performa muito bem com filmes internacionais, principalmente daí de ação, de terror. Óbvio, os grandes blockbusters que funcionam no mundo inteiro também funcionam aqui, né? Mas a gente tem também um público bem expressivo para cinema de arte, principalmente dominado aí por cinema francês,
e cinema argentino, especificamente de um ator. Então, filmes argentinos com Ricardo Darín são os que dominam o cinema de arte, não são os filmes brasileiros, infelizmente. Mas eu acho que essas são as vertentes, para falar assim rapidinho, que funcionam no mercado brasileiro de cinema, de sala de cinema, e em plataforma, praticamente tudo a gente consome muito, mas tem se consumido muito produções de coming of age, né, que a gente fala. Então, produções voltadas para um público 18, 24 anos, tem sido o que mais tem funcionado para a plataforma. Acredito que muito pela facilidade que as novas gerações têm de estar conectada nessas plataformas e talvez a disponibilidade de tempo, né? E, Laura, eu estava pensando aqui, sabe, que quando você falou do financiamento, eu lembrei num documentário que eu assisti sobre os bastidores da construção dos parques da Disney e de como foi difícil para o Walt Disney conseguir o financiamento com os bancos. E para conseguir esse financiamento, ele fez algo semelhante ao que você contou, que vocês fizeram de produzir um trechinho do filme para tentar vender. E ele pediu para que um dos artistas da Disney, que trabalhava para ele, fizesse o desenho do parque, do que ia ser aquilo, porque ele precisava colocar aquilo de alguma maneira que eles pudessem enxergar, entender o que ele estava querendo fazer, e daí, no fim, o resto é história, né? Ele conseguiu financiamento para comprar todo o terreno, né? E toda hora o dinheiro ia acabando, né? Porque ele construiu um pântano, enfim. E aí eu fiquei pensando das transformações que tem no mercado de entretenimento de arte e tudo mais. E eu queria saber, Laura, na sua opinião, o cinema vai acabar com o streaming? O que está acontecendo aí? Eu não acho que eles são mercados competidores, tá? Eu acho que o mercado competidor das salas de cinema são as experiências fora de casa. Então, eu acho que tem um meme muito engraçado que é o que acabou com o cinema não foi o streaming, foi a pipoca de R$ 50. E, de fato, isso demonstra, né? A pessoa ela vai escolher ou ir ao cinema, ou ir num show, ou ir ao cinema, ou ir jantar, ou ir ao cinema, ou ir ver um musical, ou ir ao cinema, ou ir ao teatro, ou ir ao cinema, ou ir ao bar. Então a gente precisa criar um espaço de sala de cinema e uma experiência de sala de cinema que seja interessante, né? Então acho que por isso que aqui no Brasil funciona tanto sala VIP. No Nordeste, você vai em Recife, acho que 80% das salas são salas VIPs, né? Então, a gente entende que o público, ele não é que ele só está buscando a sala VIP, mas ele está buscando também o filme que tem explosão, que é um evento, que as pessoas se vestem para ir ver o filme, né? Que vai ter uma ativação no meio do shopping sobre aquele filme. Tudo que for para esse lado de conexão de pessoas e de experiências em grupo, e eu acho que por isso que a comédia funciona tão bem, né? Porque o riso, ele precisa ser compartilhado, né? Funciona para o cinema. E o streaming, eu acho que ele compete, e inclusive isso estava no relatório do próprio Netflix, ele compete com as experiências de tela, né? Então a Netflix teve um relatório que ela, acho que foi em 2018, que ela falou que o maior concorrente dela era um jogo de computador. E acho que é um pouco isso, assim, a hora é o tempo de tela que uma pessoa passa no TikTok, o tempo de tela que ela passa na TV, o tempo de tela que ela passa no streaming. Eu diria que se alguém está em risco por causa do streaming, é com certeza a TV a cabo principalmente, porque ela está lutando não só pelo tempo de tela, mas pelo recurso escasso do consumidor de escolher o que ele vai assinar, né? Aliás, você citou um ponto muito importante que é o tempo, né? E essa geração jovem, né, que você até citou de 14 a 18 anos, está cada vez mais impaciente, né? Está mais difícil de segurar esse povo, tanto que o futebol repensa, né? Se ainda, né, amanhã vai conseguir segurar 90 minutos, mais uns 10 ou 15 de acréscimo, né? Alguém sentado numa poltrona olhando para né, olhando para frente, né? Enfim, eles querem cada vez coisas mais ágeis e tudo mais. O cinema repensa também esse formato de 1h40, 2 horas. Eu acho que as séries estão um pouco suprindo essa demanda mais ágil. Eu enxergo muito nos filmes uma necessidade, quando ele é pensado para o grande público, e principalmente se ele vai ser lançado direto no streaming, do começo ser muito dinâmico.
Então, isso é uma coisa que a gente nota de mudança de linguagem. A gente geralmente tem uma cena. Antigamente, a gente tinha aquelas establishing shots, que é as cenas de estabelecer, aqueles passeios voando pelas pontes de uma cidade grande, que iam chegando até o personagem principal, que estava lá fazendo alguma coisa do dia a dia. A gente não vê mais filmes começando dessa forma se eles são pensados para o streaming. Mas eu acho que o principal não é nem que a gente precisa mudar a linguagem, né? Eu acho que a gente precisa oferecer conteúdos compatíveis com o que o público espera. Então a gente tem que escutar o público, não dá para ser uma comunicação unilateral, senão não é comunicação, né? Inclusive lembrando aí as nossas aulas de comunicação social, né, Gabriel? Total, total. Mas também a gente precisa entender que lugar que está sendo consumido esse produto, que lugar que a gente vai direcionar, né? Tem filmes que a gente produz que a gente sabe que só funcionam no cinema. A gente fala, essa pessoa precisa ter essa imersão e esse tempo para dedicar, para entender a história ou para poder ter aquela experiência imersiva. E a gente sabe que quando esse filme for para o streaming, ninguém vai aguentar 10 minutos de uma cena lenta. Então, acho que tem que ter essa leitura, e isso tem que estar. Eu acho que é onde a gente falha como indústria. Isso, acho que as pessoas têm medo de falar que algo não funciona para alguma coisa. Eu tenho um entendimento contrário. Eu tenho muita vontade de entender onde as coisas funcionam e elas não funcionam, para a gente poder gastar nossa energia viabilizando um bom lançamento, encontrando o público correto, né? E também, no fim, administrando expectativas de todos os talentos que estão envolvidos, né? Eu acho que é até mais justo eu falar para você, esse filme vai performar muito bem em festival, nas salas de cinema, mas a gente não vai ganhar dinheiro no streaming porque ele é meio paradão para o público de streaming. Ou eu te falar que amei o seu roteiro, mas ele é um roteiro para fazer um filme com uma plataforma, ele é mais dinâmico, ele tem o público da plataforma e tal, vamos para esse lado, né? Mas é complicado, e é principalmente complicado porque aí é outro risco do cinema, né? A gente compartilha com os livros, a gente não consegue produzir uma arte imediata, né? Então, a gente está pensando o que vai funcionar para daqui a 2 ou 3 anos. E isso é o grande desafio do que a gente faz, né, desse jogo. Ah, sensacional, Laura. Eu fico pensando aqui que a sua visão bom, de fato é muito comercial, né? Porque você está pensando na viabilidade do projeto e de como que você vai financiar, mas qual que é a experiência do consumidor, quem que é o público. Isso tudo, se for jogar para os negócios, você consegue aplicar ali, porque eu vejo, por exemplo, no mercado jurídico, falta muito pensar na experiência do cliente, no geral, porque você chega num ponto que o mercado é muito semelhante, os negócios são muito semelhantes, e o que diferencia é a experiência. E eu nunca tinha me ligado nesse ponto, que é. Eu estava lembrando aqui da primeira vez que eu lembro de um cinema, que foi para mim. Acho que o primeiro filme que eu fui ver foi 101 Dálmatas, ele estava repassando, né? Que acho que a cada tempo a Disney passava ali no cinema e eu lembrava daquela sensação, entrando no escurinho, vendo aquela cena maravilhosa, cor, não sei o quê, que é semelhante à comida, né? Se você for pensar, porque traz uma sensação de nostalgia ao cinema, da experiência de ir no cinema, né? Não o filme em si, o filme também. Mas eu fico pensando em como que a gente pode aplicar todo esse seu conhecimento no mundo dos negócios, sabe? De pensar isso, que, na verdade, os negócios são muito parecidos de estruturas, mas cada um com uma experiência e um produto diferente, né? E, na verdade, é você conhecer o seu público que você está vendendo. Eu achei muito bacana. E, Laura, eu queria saber como que foi a sua experiência lá em Nova York, né? E o que que você viu ali e falou, putz, eu preciso trazer isso para o Brasil, deu uma visão. O que que. Eu imagino que tenha marcado você de alguma maneira aquilo, né? Eu queria saber um pouco como foi essa experiência. É incrível, primeiro, do ponto de vista de conhecimento, eu fiz o curso dos meus sonhos. Sempre que eu pensei em fazer cinema, eu pensei em fazer o mestrado da NYU. As grandes pessoas que eu admiro, inclusive uma pessoa que eu até citei aqui, que é o Karim Ainus, fizeram esse mesmo curso, que é um curso de cinema acadêmico, é um mestrado estrito sensu, né? E então isso foi assim tudo que eu esperava e um pouquinho mais.
mas a experiência profissional nos Estados Unidos me mostrou duas coisas. Uma é, todo mundo me pergunta por que que eu voltei para o Brasil. Eu trabalhei com cinema latino-americano lá, e eu voltei para o Brasil pelo mesmo motivo que foi incrível trabalhar lá, porque eu vi um mercado onde o nosso cinema dava dinheiro, o nosso cinema ele era buscado pelo público, claro que é um público de nicho, né? Mas Nova York é a cidade que mais assiste cinema em língua estrangeira por habitante é, do mundo, mais do que até a França, que é o mercado que mais compra cinema estrangeiro. Não sei se esses dados são atuais, tá? Mas imagino que nada tenha mudado muito pós-pandemia. Então, foi muito legal ver um mercado que funciona em volta do tipo de cinema que me interessava. E, ao mesmo tempo, foi isso que me deu vontade de voltar ao Brasil, que foi entendi como é que funciona, entendi esse mercado, queria ficar aqui nessa bolha, brincando de passar filme brasileiro no Lincoln Center, no MoMA, lançando numa sala de cinema gringa, mas eu acho que eu quero trabalhar na minha indústria e fortalecer ela, e eu só vi esse caminho trabalhando no Brasil, né? Então, foi uma experiência, eu acho que eu nem sei qual seria a palavra oposta à humildade. Eu acho que foi uma experiência de realmente de respeito ao cinema que a gente produz, de ver as pessoas que a gente admira geralmente, né, que é a indústria norte-americana, respeitando tanto o nosso cinema, né? Fantástico, é espetacular ouvir isso, né? De você que está literalmente, né, inserida nesse mercado. E também, Laura, eu me lembro que há alguns anos eu quis fazer, né, uma faculdade, um curso de roteiro, né? E foi um pega para capar para conseguir achar onde eu faria isso, né? E eu me lembro que só tinha no Rio de Janeiro, não lembro o nome da faculdade, né? Enfim, logisticamente ficava muito difícil. Hoje, a academia, né? Tem boas ofertas de cursos, de faculdades para o cinema? Isso é um ponto ótimo para a gente tocar, principalmente em quem está pensando em ir para a área. Eu acho muito complexo, porque a gente tem cursos de cinema e audiovisual, e, enfim, né, tem diversos nomes, mas o curso em si, ele cobre mais ou menos a mesma coisa, fazer cinema, mas eles são muito generalistas. Então, é muito difícil para você que quer trabalhar com roteiro, ter que fazer aula de iluminação, ter que fazer aula de produção, ter que fazer aula de direção, ter que fazer aula de som. São coisas, né, arte, são coisas que não conversam entre si, e alguém para fazer um curso de cinema passa por tudo isso. Então, mais do que dizer que tem uma solução para isso, eu diria para quem quer fazer, não desista, faça. É extremamente importante para quem trabalha na indústria entender um pouco de todas as áreas, por mais que não seja a sua área. E hoje em dia, mais do que na minha época, o Brasil tem muitos cursos de especialização que eu indico fazer depois de fazer uma faculdade, né? Se a pessoa tiver esse gás e essa vontade, mas também, né, se já tiver uma formação, a gente tem o Roteiraria, que é uma escola de roteiro chave, assim, que lançou aqui no Brasil e mudou muito a qualidade dos roteiristas a partir do lançamento dessa instituição. A gente tem para produção, né, que é a minha área, eu fico super feliz de saber que hoje em dia a gente tem pós-graduação para negócios no Mackenzie, na FAAP, na SPM. Acho que são esses, agora que eu estou lembrando, mas assim, eu acho que precisa ter uma base, talvez essa base venha do conhecimento também prático, e hoje, feliz em dizer que existem muito mais opções, mas de fato ainda é uma faculdade que eu amei fazer, mas eu entendo a frustração de quem faz e já sabe muito o que quer, né? Eu lembro bastante das minhas experiências nas aulas de fotografia, tendo que ficar estudando elétrica, sabendo que eu nunca ia trabalhar. Mas é ótimo porque hoje em dia eu consigo trocar as luzes aqui da minha casa, arrumar um interruptor que está com alguma coisa estragada.
Ai, Essas aulas aí eu não tive. Queria ter tido, viu? E Laura, eu queria saber se você podia contar alguns projetos atuais que você está tocando, contar um pouco da Gulani para quem não conhece. Posso. A Gulani é uma das 5 maiores produtoras de cinema é, do Brasil. A gente começa em 96, 2 irmãos, Caio e Fabiano Gulani, que ainda estão à frente da empresa, ainda são os produtores da Gulani. Eles começam produzindo um dos primeiros filmes que eles produzem, Carandiru, como produtores executivos. É o primeiro filme assinado, produzido por Gulani, O Bicho de Sete Cabeças. Então, eles já começam acertando muito nesse período de retomada do cinema brasileiro, né, que acontece após o governo Collor e tal, eles chegam bem nesse momento. E desde aí a gente evoluiu um pouco de ser uma produtora que fazia muito esse tipo de conteúdo brasileiro que funcionava fora, que era onde estava o nosso público, para a gente ir adaptando ao nascimento de um público brasileiro e de um mercado brasileiro, né? Então a gente começa a trabalhar com comédia, até que a sorte nos separe. A nossa primeira comédia foi a primeira trilogia brasileira, do cinema brasileiro. A gente começa a produzir série, nossa primeira série é Alice, que é a primeira série que a HBO produz, uma das 3 primeiras séries, né? Foi Alice, Filhos do Carnaval e Mandrake, se eu não me engano. As 3 primeiras séries que a HBO produz aqui no Brasil, né? Que são séries com DNA brasileiro, mas com aquele estilo de série mais premium, que hoje em dia a gente conhece bem. E daí a Gulani navega hoje em dia por todo esse mercado. Né, como eu falei, a gente faz todos os formatos comerciais, né? Então a gente faz filme, a gente faz série, a gente faz documentário, a gente faz filme independente, série independente, a gente faz filme para plataforma, série para plataforma, para os canais, coproduções internacionais, filmes só brasileiros. Então, hoje em dia, é uma empresa que expandiu muito a sua atuação. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, eu até comentei, né, pela experiência do Elias, falando como a Gulani tem ido nessa direção das cinebiografias, né? Então, esse ano a gente está com uma expectativa gigantesca do lançamento de uma série que a gente acabou de filmar em janeiro, que é a série sobre o Ayrton Senna. É a série oficial de ficção, foi feita junto com a família, um processo de 10 anos de desenvolvimento, de entender que história é essa que a gente queria contar, que deve lançar agora final do ano, foi feita em parceria com a Netflix, então vai estar lá na plataforma deles. Tivemos, né, o Rei da TV, que está na Star Plus, também é uma série incrível, mas eu acho que a gente está entendendo que esse lugar, junto com desenvolver o audiovisual brasileiro, né, a Gulani está entendendo que esse lugar de descobrir e fazer-se descobrir os grandes nomes que compõem a história brasileira é muito importante, né? Principalmente com esse nosso DNA de fazer projetos que funcionam internacionais. A gente, claro, a gente também faz o filme de índio que funciona lá fora, né? A gente tem uma vertente muito forte de filmes sobre a Amazônia, que a gente acredita muito em filmes de denúncia, principalmente documentários nossos. É uma área que interessa, né, os produtores da Gulani, mas a gente também quer mostrar que a gente não tem só histórias do exótico brasileiro, né? A gente quer mostrar que a gente tem um cara que nem o Ayrton Senna, que é um exemplo de pessoa e de história para qualquer nacionalidade, né? interessante. Hoje, inclusive, eu conversava, né, ou conversei recentemente com pessoal que produz uma revista, né, e eles trouxeram o impacto da pandemia, né, nesse setor, né, realmente né, com dificuldades, onde teve que queimar gordura mesmo, né, que é o dinheiro que estava no caixa, e depois, né, o pós-pandemia veio com uma velocidade, uma intensidade de negócios e tudo mais. O cinema também, né, como o cinema se portou durante e pós-pandemia, e também, Laura, como vem sendo a renovação do cinema, né? Porque a gente vê que uma grande geração de atores e atrizes, né, está ficando, né, no meio do caminho
Então, não só na linha, né, do ator e da atriz no cinema, mas também em relação a profissionais, né, que atuam, né, por trás da cortina ali. Eu acho que não só a pandemia contribuiu, na verdade, infelizmente, para o fechamento de muitas produtoras, né, que é, eram algumas tradicionais de cinema, outras começando nessa área do audiovisual e não suportaram, não tinham essa gordura para queimar, né? Então teve um movimento de renovação mesmo de quem está atuando no mercado hoje. Muita gente nova ou que parou por um tempo está voltando agora. Então isso sempre, né? Não é legal que aconteça, mas traz um frescor porque traz visões diferentes ou visões que foram maturadas em outras áreas, né, e voltam para o audiovisual. Acho que com o Me Too, né, que não é uma questão brasileira, mas ressoou também aqui, eu acho que a gente melhorou muito o tipo de narrativa que a gente aceita suportar como narrativa na tela e como narrativa fora da tela. Então, eu acho que também teve uma renovação muito positiva do ponto de vista de virar uma indústria muito mais saudável. E eu acho que, ao mesmo tempo, outra fonte que o audiovisual, né, a cultura tem bebido muito, eu acho que está muito correta, é a fonte da diversidade, né? Então, a gente viu números alarmantes no último estudo de filmes brasileiros, que foi pré-pandemia, que a gente não tinha nenhum filme brasileiro longa dirigido por uma mulher negra e tinha 4% dos filmes brasileiros dirigidos por mulheres lançados. Então, são dados que assustaram muito a indústria e que bom que a gente é uma indústria criativa que entende o nosso lugar como formadora de opinião, né? Porque nada mais formador de opinião do que uma arte massiva. E isso tem sido, acho que a principal diferença que a gente tem sentido é nesse cuidado de trazer mais diversidade para as vozes, para as histórias, para a frente da tela também, né? Mas a gente tem dedicado muito tempo, e eu vejo também as outras produtoras dedicado muito tempo em ser mais consciente do nosso papel como formador de opinião. Perfeito, fantástico. Aliás, deixa eu me defender aqui, porque eu, graças a Deus, estou no meu 39º livro, mas não consegui biografar uma mulher até agora. Mas a culpa não é minha, viu? Olha que eu tentei, viu? Elas que não querem contar a história. Pronto. E defendi. Ah, Sabe que tem um dado muito interessante que eu li no LinkedIn um dia desses, que era que as mulheres, elas têm 70% menos probabilidade de se inscrever em uma vaga que elas não têm todas as qualificações que estão requeridas do que um homem. Então, provavelmente, é o conselho que eu dou para todas as minhas alunas mulheres e provavelmente para todo mundo que você tentou escrever, é que se empodere e entenda que você não precisa ser 100% ou se sentir cem Ah, por cento. Se sinta exatamente. 50% e haja como se você fosse 150%. Porque é isso, né? Primeiro a gente precisa falar, depois acreditar. Então eu acho triste, mas eu acho que é um reflexo das mulheres não acharem que elas são merecedoras, por exemplo, né? E os homens têm uma confiança dada, talvez, pela sociedade de entender o seu lugar e ocupar esse lugar, né? Não tenha dúvida. E só para emendar isso, Habib também e Laura, a grande maioria dos modelos de empreendedorismo dos meus biografados vem da mãe, não do pai, né? Que É, mesmo como donas de casa, né, tinham liderança da família, colocavam ordem e tudo mais, né? Um desses casos, inclusive, o senhor Vicêncio Paludo, a família estava num momento de discussão, ela pegou uma xícara de café, jogou na parede, ficou um silêncio, falou, a próxima vez, ou seja, né? É ela que realmente colocava a ordem na casa. Então, realmente, olha, as mulheres têm um modelo de gestão de empreendedorismo fantástico, né? E vamos biografar, vamos contar a história aí. nossa, Laura, primeiro que assim, eu adorei essa mensagem sua, muito bacana mesmo. Eu acho isso super importante. E Laura, eu fiquei pensando aqui, se desse, eu ficava conversando aqui horas fácil, porque é um tema que é muito gostoso ficar conversando sobre isso, sobre o mercado, sobre o cinema, sobre o que falta. Eu queria saber
o que você acha que mais falta no cinema hoje, de, por exemplo, mão de obra, vamos dizer, é roteirista, é diretor, é ator, é tudo? Eu queria saber o que falta e eu gostaria de pedir uma mensagem para essa galera que está buscando cinema e não sabe por onde começar. Eu acho que, principalmente, né, disso que a gente já falou, o que que falta para ganhar um Oscar e tal, a gente precisa sim formar mais roteiristas e formar eles, não é nem melhor, com mais recursos mesmo, né? Geralmente essa área do desenvolvimento ela é muito, não sei se você teve alguma experiência, falou que você tinha interesse, mas assim, você vai desenvolver um projeto, você não tem fonte de recurso, as empresas não têm um caixa para gastar em desenvolvimento. Então, é uma área que, como um todo, não só desenvolver os roteiristas, mas toda a estrutura, como a gente desenvolve roteiros, ela precisa melhorar um pouquinho para a gente ter melhores filmes chegando nas telas. E eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado. Eu acho que também a gente precisa desenvolver mais produtores e a gente precisa que pessoas apaixonadas pela sétima arte entendam que o lugar do produtor é esse lugar de viabilização da obra e se apaixonem por isso, né? Porque parece que é o castigo do mercado do cinema para muita gente que são talentos incríveis e não querem olhar para essa área que acham que é tudo planilha de Excel e contrato, mas é muito rico e bonito ver um filme nascendo, pelo menos, né, na minha opinião, ver um filme nascendo dessa forma, né? Ver um filme de fato sendo criado, né? E uma mensagem é assistam cinema brasileiro, assistam TV brasileira, tem um respeito gigante pelas novelas brasileiras, que são conteúdos audiovisuais que a gente sempre esquece, mas são os conteúdos audiovisuais de maior sucesso brasileiro, exportados para o mundo inteiro. Foi o que abriu as portas para a gente ser a indústria que a gente é. E é isso, assim, a diferença entre você gostar de um filme e não gostar de um filme é talvez você insistir um pouquinho mais no tipo de narrativa que você não está interessado. Então, acho que nem na leitura, né? A gente se expor a coisas novas, a gente se expor a outros tipos de narrativa. O pior que pode acontecer é o que aconteceu comigo na minha aula de elétrica, que é aprender a trocar uma luz em casa, né? Ai, Laura, olha que delícia de papo. Parabéns, né, pela tua delicadeza, gentileza, maturidade, conhecimento do mercado, porque marcou muito quando você disse para mim que, né, você observa o mercado para saber, né, o que vem acontecendo, para poder redirecionar. Então, eu acho que isso realmente é uma visão de uma profissional extremamente consciente, brilhante, e sem dúvida alguma a tua cadeira está aí. Agora, estou pensando aqui, Habib, 50 paus para comer pipoca com refrigerante, dá para fazer duas bandejas de quibe, né? Então vamos colocar, vamos Bem levar melhor, né, quibe nesse Habib? cinema, hein? O que que você acha? Ah, eu acho, hein, Habib? Dá para colocar uma coalhadinha ali, ó. Se o cinema começar a investir ali num quibinho, uma esfirrinha, uma coalhadinha, já vai melhorar muito mais o público, viu? Com certeza. Laura, tua cadeira está aqui no Filó, use e abuse dela, tá? Sempre será bem-vinda. Obrigado, Laura. Obrigado, Muito Laura. Obrigado pela obrigada. aula, viu? Adorei. Obrigada a vocês pelo convite. Esse então é o Filó, o podcast da conexão, da sua conexão, o seu Filó. Valeu, pessoal. Até o próximo programa.